Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acast de hoje vai ahn, falar de um post que eu já fiz e que venho replicando ele ao longo dos anos. O conteúdo deste post foi publicado em 2013, numa publicação nossa. Essa publicação que é o Cadernos da Tradição, de 2013, esta é a série 2. O primeiro ano dessa publicação é por volta do ano 2000. Né? Bem, então, esse assunto que eu vou falar hoje, ele está publicado há décadas. Né? No Brasil, eu venho falando muito sobre a maçonaria em razão da atuação da maçonaria dentro da história do Brasil. Esse assunto é um assunto que a historiografia brasileira, mesmo os grandes historiadores ligados a estudiosos, historiadores não maçons, né? Ligados à historiografia nacional, que são pouquíssimos os estudiosos, sempre passaram panos quentes na atuação da maçonaria, e não só no Brasil, bem como na atuação da maçonaria internacional. E eu venho tratando seguidamente dessa temática, porque ela tem uma relação direta com os processos da independência. Muito bem. A gente, quando coloca alguma coisa nas mídias sociais, nós corremos sempre um risco. E eu tenho ciência disso. Não é? Há dois assuntos em pauta aqui que estão sendo misturados desavisadamente, por quem não conhece, que é a temática em termos de literatura e de bibliografia séria, de pesquisa acadêmica séria, que são os assuntos relativos à maçonaria e à ordem templária. Muito bem. Então eu vou fazer o esclarecimento que consta desta obra lançada por nós em 2013. Né? Nós estamos em 2019. A maçonaria foi fundada em 1717 na Inglaterra. Né? Fez 300 anos, portanto, em 2017, da fundação da maçonaria. Naquela altura, vários artigos de maçons saíram à lume afirmando a necessidade dessa dita sociedade secreta reformar-se, seja lá o que isso significa, e significa muita coisa. Além de autoproclamar o discurso falacioso de que a maçonaria é herdeira e sucessora legítima da Ordem do Templo. Isso é uma falácia maçônica. Tá? Então, as pessoas, os leigos têm repetido uma falácia que a própria maçonaria inventou por N razões. Bem, o que eu quero esclarecer aqui hoje nesse Conselheiro Acácio? Quanto a essa herança e legitimidade, portanto, quanto ao fato da maçonaria descender dos templários, nós vamos esclarecer alguns pontos para que fique a mendacidade dessa sociedade muito bem evidente. Bem, quando se fala em templários, é preciso que se pergunte de primeira mão de qual templário nós estamos falando. Dos templários de Portugal, ou dos templários da Espanha, ou dos templários franceses. Não é? Embora a Ordem do Templo exista, fala-se pouquíssimo sobre a Ordem do Templo de Portugal. Quem trouxe esse assunto praticamente à baila dentro do Brasil fomos nós. Né? Nós fizemos inúmeras publicações em relação a isso. Fala-se muito dos templários franceses e pouquíssimo sobre os templários, a existência da Ordem do Templo em Portugal. Quando, na verdade, foi em Portugal a grande atuação da Ordem Templária. Não foi na França. Bem, então, quando se fala em templário, é preciso que se esclareça de qual templário nós estamos falando. Quando o tema são os templários, a questão primordial é saber por que razão essa ordem militar foi extinta em 22 de março de 1312 por bula papal pela bula Vox in Excelsis de Clementes V. E isso desperta um interesse num público cada vez maior. Não é? Assinalando está o impressionante número de títulos ligados aos templários, a esse propósito, disponíveis no mercado livreiro, né, que estão sendo lançados há muitos anos no mercado internacional. No Brasil chega pouquíssima coisa. Então, existe um revival, existe um reavivamento do interesse internacional sobre a Ordem do Templo e sobre as numerosas ordens que dizem derivar do Templo.
praticamente todas criadas em datas muito recentes, criações ex nihilo. Essas ordens reivindicam para si, cada uma, a representação quase que sempre exclusiva da herança templária. Ora, essas ordens, né, são ilegítimas. Há muito que a excomunhão deixou de apoquentar esses autoproclamados herdeiros dos templários. Uma vez que, não obstante a condenação pela Santa Sé das ordens de cavalaria, que foram restauradas e criadas recentemente, divulgada pelo Secretariado de Estado do Vaticano, do Observatório Romano, em 14 de dezembro de 1970, os cavaleiros que atualmente as integram têm por abolidas ou revogadas as penas na bula Ad Providam, na qual Clemente V extinguiu. Aliás, a Ordem do Templo não foi extinta, ela foi suspensa, né? Então, Clemente V suspendeu a Ordem do Templo contra todos quantos se comportassem como membros daquela milícia ou envergassem o seu hábito. Bem, consoante o parecer do reverendo doutor Antônio Leite, professor de Direito Canônico da Universidade Católica de Lisboa, ele fala o seguinte, abre aspas, se não foram suprimidas antes, foram-no ao menos pela Constituição Apostólica Sedes de Pio IX, de 12 de outubro de 1869, que suprimiu todas as penas, ou seja, as que se incorrem ipso facto, não contidas na referida Constituição. Além disso, o cânone 6.5 do Código de Direito Canônico de 1917 foram abolidas ou revogadas todas as penas das sentenças, isto é, a incorrer ipso facto ou por decreto, a sentença na autoridade competente, não mencionadas no mesmo Código. Quando se vai dar crédito a um artigo de Marius Lapage, diretor da revista O Simbolismo, que foi publicado em 1961, ele afirma que 300 ordens do Templo Autêntica estão em atividades, dedicando-se a maioria delas ao comércio da iniciação nos mistérios templários. Bem, essa informação de Lapage é uma bizarrice imensa. Ora, a característica comum a todas essas ordens, que não só a maçonaria, que se dizem herdeiras da Ordem do Templo, mesmo descontando o problema da sua filiação fantasiosa, é dessas ordens se situarem exclusivamente ao nível exotérico do cotidiano templário, né? Tal como a historiografia o tem caracterizado. Algumas dessas ordens adotaram estruturas organizativas mais ou menos inspiradas no estatuto e na regra do templo. E algumas vezes adotaram ritos formalmente idênticos, outras não visam, senão promover indagações de índole historiográfica, ações filantrópicas ou, de uma forma bastante prosaica, veicular os valores teúrgicos da chamada cavalaria iniciática, de molde a contribuir para a evolução espiritual da humanidade. Portanto, veja, quando uma ordem fala que ela é sucessora dos templários, qual é o tipo de sucessão que ela advoga, portanto? Não é? É duvidoso, diante disto, que qualquer de tais organizações possam ser detentoras, e se for qual delas, do chamado segredo do templo. Não é? A tradição esotérica de que essas ordens se reclamam foi indubitavelmente assumida apenas em Portugal. Portanto, quando a Ordem do Templo foi extinta, foi suspensa por bula papal de Clemente V, só teve uma ordem no mundo que assumiu-se como herdeira, sucessora e continuadora legítima da Ordem do Templo. Essa ordem chama-se Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou resumidamente, Ordem de Cristo.
ou como Fernando Pessoa a chamava, a Ordem Templária de Portugal. A Ordem de Cristo, portanto, que foi a mentora, autora e patrocinadora dos descobrimentos marítimos portugueses. Quando as caravelas da coroa portuguesa chegam aqui, elas estão com o panteão da Ordem do Templo e da coroa portuguesa. Portanto, o Brasil foi descoberto pela Ordem Templária de Portugal. Muito bem. Baseado em que critério afirma-se que somente a Ordem de Cristo é a única herdeira legítima da Ordem do Templo? Há dois fatores aqui. A Ordem de Cristo foi canonicamente reconhecida pela Igreja e foi instituída por João 22 em substituição da Ordem do Templo, mediante bula papal, expedida em 14 de março de 1319. Segundo ponto, a Ordem de Cristo conservou a sua identidade específica, sem soluções de continuidade, mesmo após a extinção das ordens religiosas, decretada em 30 de maio de 1834 por Joaquim Antônio de Aguiar, em Portugal. Ora, portanto, a maçonaria não é sucessora nem herdeira legítima da Ordem do Templo. Ela é uma organização neotemplária. Não dispondo o neotemplarismo, as inúmeras vertentes neotemplárias, destes testemunhos inequívocos, destes documentos oficiais da Igreja e da Coroa de Portugal, ou da Coroa da França, ou da Coroa da Espanha, em nenhum país do mundo essa documentação existe, exceto em Portugal. Então, não dispondo nenhuma ordem neotemplária desse tipo de documentação, o que restou a essas ordens foi simplesmente usurpar o papel da Ordem de Cristo, né, dentro da maçonaria, para dentro da maçonaria. E, ao mesmo tempo, como tem sucedido frequentemente, invocar tradições de recorte lendário, cuja inverossimilhança tem se tornado cada vez mais sintomática, não tanto em consequência de serem todos suscetíveis de verificação, mas justamente em virtude da sedimentação, das contradições a respeito suscitadas pelas exegeses de que essas ordens têm sido alvo. Em suma, resumidamente, todas as ordens neotemplárias que se perfilam como restaurações históricas da Ordem do Templo adotaram uma das três filiações consagradas ou aspectos conjugados dessas filiações, que são as seguintes: a filiação Beju, a filiação Homon e a carta de Lamenius. Portanto, com isto eu encerro o conselheiro Acácio, reafirmando mais uma vez que a maçonaria, essa sociedade secreta que surge em 1717, não tem nenhuma relação com a Ordem do Templo. E aquilo que ela perfila ser é simplesmente uma construção falaciosa. A maçonaria, até o momento, não apresentou nenhum documento fidedigno e jamais poderá apresentá-lo, porque ele não existe. Para que ela seja, repito, sucessora da Ordem do Templo, uma vez que a Ordem do Templo foi extinta por bula papal, o rei Dom Dinis de Portugal criou uma outra ordem para suceder à Ordem do Templo. Então, quando todos os templários da Europa
foram extintos. Os templários continuaram vivos e atuantes em Portugal. Em Portugal, a ordem não foi extinta. Criou-se uma outra ordem, chamada Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou, sucintamente, Ordem de Cristo, para onde os templários foram recolocados e continuado o trabalho da Ordem do Templo. A Ordem de Cristo existe até hoje como ordem honorífica do governo português e, portanto, cabe à maçonaria e às suas lojas e derivados apresentarem a bula papal para que ela seja, de fato, formalmente reconhecida como herdeira da Ordem do Templo. Passados quase 900 anos da origem da Ordem da Extinção, até hoje esse documento não vem à baila. E o único país que o teve e o tem é Portugal. Foi exatamente a Ordem do Templo de Portugal que descobriu o Brasil. Até o próximo, Conselheiro Acácio.